Olá, boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma Palavra da Vitória da Igreja Assembleia de Deus Ministério Kairos. Eu sou Avelino Ferreira e você estará comigo durante a reflexão desta noite. O texto que eu gostaria de trazer é a dracma perdida. Esse texto faz parte de uma sequência de 3 parábolas contadas por Jesus. Ele conta a primeira, a parábola da ovelha perdida, que o pastor deixa as 99 para buscar aquela que se perdeu. Ele vai contar a dracma perdida pela mulher. E na sequência também, ele vai contar a parábola de um senhor que tinha 2 filhos, que é muito mais conhecida como o filho pródigo. Nós já falamos sobre o filho pródigo em outro momento, eu vou tentar deixar o card aparecendo aqui em cima, se você quiser rever. E hoje eu gostaria de trazer uma reflexão justamente sobre a dracma perdida. É bom mencionar que essa reflexão, na verdade, vem de uma reflexão feita lá no Seminário Teológico Betel pela professora Neiva Alzeman Proença de Faria, no dia 11 de maio deste ano corrente. Gostaria de pegar a reflexão que ela fez e trazê-la aqui para vocês também. Vamos à palavra de Deus. Qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, vai à casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo achado, reúne as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo, de igual modo, já há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Bom, antes de a gente entrar na nossa reflexão, vamos a alguns pontos aqui que são interessantes. Primeiro, ela fala ali da dracma, né? Ela tinha 10 dracmas, perdeu uma dracma, estava lá só com as suas 9 dracmas. Mas, afinal de contas, o que é uma dracma? Uma dracma é uma moeda, né, equivalente ali ao que era um denário romano. Mas, afinal de contas, o que é um denário também? O conceito que a gente usava de moeda naquela época é um pouco diferente do conceito que a gente tem hoje. Hoje, a maior moeda que você tem disponível, por exemplo, no Brasil, é de R$1, certo? O denário equivaleria a um dia de trabalho de uma pessoa, de um trabalhador braçal, né, um trabalhador que estivesse na lavoura, carpintaria. Um denário equivaleria a um dia de trabalho. Mal comparando, né, se a gente pegar o valor do salário mínimo hoje no Brasil, 16 de maio de 2022, né, e dividir por 21 dias, que é quantos dias úteis tem um mês, daria em torno de R$58, o que seria uma moeda de um denário, que seria um dracma. Se você ganha mais do que isso, então você pode fazer a conta também. Pega o teu salário, tua média de ganhos, divide por 21 e vê, tua média de ganhos mensais, né? Divide por 21 e você vai ver quanto vale um dia de trabalho seu. É como se ela tivesse perdido um dia de trabalho, uma moeda com valor equivalente a um dia do seu trabalho. O interessante é que parece que o dracma que ela perdeu vale mais do que o valor nominal que estava ali naquela moeda. Porque veja bem o que ela faz. Ela para o que está fazendo, ela acende uma candeia, a candeia, imagina ela como uma vela, é uma espécie daquela lâmpada do gênio, da lâmpada mágica, né? Aquilo é uma candeia. Ela acende uma candeia, ela procura diligentemente, ou seja, ela procura com muito cuidado o que está fazendo, e quando acha, ela vai comemorar com as amigas, provavelmente gastando uma parte do dinheiro. Algumas pessoas vão levantar a hipótese de que aquela dracma que ela perdeu, as 10 dracmas que ela tinha, na verdade, era todo o dinheiro que ela tinha disponível. Essa é uma das hipóteses para ela ter celebrado. Particularmente, né, aí falando muito do Avelino, eu não acredito tanto porque para acender a candeia, comemorar com as amigas, é provável que ela tenha gasto algum dinheiro com isso, né, o que provavelmente alguém que não tivesse nenhum dinheiro não faria. Uma outra possibilidade, o que eu creio, né, que seja a interpretação mais correta disso, é que naquela época, quando uma mulher ia se casar, era normal ela receber um dote. Era um valor ali monetário, onde o marido comprava o direito, né, o noivo comprava ali o direito de casar com a noiva. Era uma sociedade patriarcal e era assim que as coisas funcionavam, né? E aí a noiva, com aquelas moedas que ela recebeu do dote, era comum elas usarem aquelas moedas para fazer um colar, né, ou então alguma ornamentação do cabelo, e era uma espécie de anel, né? Hoje a gente usa o anel de casamento, ou seja, quando você está noivo, né, é comum utilizar o anel de noivado, né, numa mão. Naquela época não tinha um anel, então um sinal de compromisso, que aquela mulher já estava compromissada ali com o seu noivo, era justamente pegar essas moedas, esses dracmas, e juntá-los numa espécie de enfeite e utilizá-lo como colar, como prendedor, para mostrar esse compromisso. Particularmente, eu gosto mais dessa hipótese. Jesus não deixa claro qual é, mas faz mais sentido para ela comemorar e tudo mais. E provavelmente algo que você ficaria triste, como se você perdesse, né, hoje uma parte do seu anel, ou para as noivas que usaram anel com diamante, é como se você perdesse ali o diamante do anel. Dessa parábola tem algumas lições importantes para nós. Vamos ver alguns pontos dela. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer
é que essa parábola ali na sequência das três, ela tem uma diferença que é fundamental. Quando a gente vê, por exemplo, a parábola do pastor e da ovelha perdida, a gente vê um pastor que ele está lá guardando as 100 ovelhas, ele se dá conta que uma das ovelhas foi para o campo sozinha e se perdeu. Ou seja, aquela ovelha saiu da guarda do pastor para ir para o campo. Quando a gente olha também, a que vem logo depois da dracma perdida, é o filho pródigo, ou seja, aquele filho que estava debaixo da guarda do pai e sai debaixo da guarda do pai para ir para o mundão. O dracma perdido, ele não é perdido para fora de casa, ele é perdido dentro de casa. E quantas das vezes nós perdemos, nós olhamos o mundo, a gente fala da palavra de Deus para um estranho, mas não consegue falar dentro do nosso próprio lar. É muito mais difícil, é um ambiente mais difícil de ser pregado, sem sombra de dúvida, é a nossa casa. Filho, filha, marido, esposa, pai, mãe, aqueles que conheceram Jesus, mas abandonaram a fé, ou aqueles que se negam a conhecer Jesus. E tem um detalhe que é importante. Quando nós estamos em casa, a gente tem uma tendência de estar um pouco mais relaxado. Né? Pensa uma coisa. Quando você perde, por exemplo, a sua chave dentro de casa. Você, nossa, meu Deus do céu, perdi a chave. Provavelmente não. Provavelmente você vai se ligar que perdeu a chave quando você for sair. Né? E mesmo que você se ligue antes, você não vai entrar em desespero. Você vai, tá em casa mesmo, daqui a pouco eu procuro. Você perdeu, por exemplo, a sua carteira. Tá em casa, deve estar ali no quarto, no armário, na cozinha, sei lá, tá em algum lugar. Depois eu procuro. Você chegou e perdeu o seu celular, por acaso acabou de acontecer. Miguel veio aqui, pai, eu quero ver o PJ Masks. E ele precisa do celular para colocar o PJ Masks na televisão. E eu falei, cara, não faço ideia onde é que tá o celular. Mas, como tá em casa, tô relaxado. Né? Agora, se você perder esses mesmos itens na rua, não bate aquele desespero? E, na verdade, no caso da fé, o problema começa dentro de casa. A gente não pode ser aquele assim, meu filho não lê a Bíblia, minha filha não lê a Bíblia, isso aí não é um problema, depois eu vou ver. Aí é seu filho, sua filha chega assim, mãe, pai, vou no barzinho, opa, não, fora de casa não. Ou então, né, o seu esposo, marido, né, não faz nenhuma oração na sua casa, vocês não lêem a Bíblia juntos, né, mas aí ele ou ela chega assim, olha, vou no churrasco, olha, negativo, mulher minha não vai ao churrasco, marido meu não vai ao churrasco, tem que ficar em casa. A gente se relaxa dentro de casa, quando o problema está dentro da nossa casa, e a gente entra em pânico, fica nervoso quando vai sair de casa. A gente relaxa com aquela dracma perdida dentro de casa, a gente não percebe que ali é o princípio do problema e a gente só vai tentar resolver no fim. Mal comparando, é como se a dracma fosse perdida e a gente deixasse pra lá, isso não é importante. Quando alguém chuta e ela sai de casa pela janela, pela porta, a gente fala, meu Deus, minha dracma, tem que fazer alguma coisa. Mas, na verdade, a gente deveria estar procurando essa dracma desde o início do processo. A vida de fé da família se preocupa em casa, antes que, por um descuido nosso, a gente chute ela para fora de casa. Alguns pontos também ela traz que são importantes para a gente compreender essa parábola da dracma perdida. A primeira coisa que aquela mulher faz, ela para tudo e faz uma procura diligente. Uma procura diligente é uma procura cuidadosa. Não é aquele tipo de coisa assim, perdi a chave. Não tá aí não. Não, uma procura diligente, você vai lá, vai levantar as coisas, vai varrer, você vai ver aonde está aquele objeto que você perdeu. E a gente pode destacar 3 pontos necessários para uma procura diligente da vida de fé, da salvação da sua família. Esses 3 pontos são esforço, estratégia e renúncia. Vamos falar de cada um deles com calma. O esforço. A gente pode imaginar aquela mulher, quando ela perdeu a dracma, o esforço que ela teve. Né? Ela pode ter empurrado os móveis de um lado para o outro e varria aqui, varria no cantinho. Às vezes tinha ali algum móvel, alguma coisa que era muito pesada, ela varrendo ali por debaixo do móvel, com todo cuidado, sacudindo os objetos para ver se não tinha ficado debaixo de nada. O esforço que aquela mulher empregou para achar aquele dracma. Assim, nós também temos que fazer esforço se nós queremos trazer Cristo para os nossos familiares também. A gente é tímido, temos que vencer a timidez. Falar de Jesus e aproveitar cada oportunidade que se apresentar. Cada oportunidade é uma boa oportunidade para apresentar a salvação. A salvação que aconteceu lá na cruz de Calvário para os nossos familiares. Isso vai ter esforço, isso vai te dar trabalho, isso vai exigir que você leia a palavra de Deus, mas lembre-se do que está em jogo é a salvação dos seus, da sua própria família. Esforce-se, porque esta é a boa obra. Não se esqueça disso. Esforço é fundamental para a procura diligente da vida de fé da sua família. A segunda coisa que nós podemos trazer também é ter uma estratégia. Se você só tem esforço, mas não tem nenhuma estratégia para canalizar esse esforço,
o que você vai ter é como se fosse uma espécie de metralhadora disparando a esmo para tudo quanto é lado, sem mirar em nada. Você está dando tiro para tudo quanto é lado, mas não está mirando, não está fazendo a coisa certa. Um bom cristão, mal comparando ainda, utilizando essa analogia com a metralhadora, é como se fosse um atirador, uma atiradora de elite. Ele não está ali para sair dando tiro para tudo quanto é lado a esmo. Ele está ali para dar um tiro certeiro, com uma estratégia, para pregar a palavra de Deus de forma estratégica, principalmente para aqueles que são do nosso lar. Às vezes a gente gosta de usar a frase de efeito: você tem que aceitar Jesus, senão você vai para o inferno. Você tem que ir para a igreja. Você tem que ler a Bíblia. E às vezes esse tem que, a gente tentando ali ser uma espécie de água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, isso não traz efeito. Eu não sei você, mas quando alguém chega para mim e diz que eu tenho que fazer tal coisa, eu já dou aquele... A chance de eu fazer cair em 50% e a chance de eu me importar com aquilo já está caindo em 90%. Sabe quando você recebe aqueles vídeos assim? Todo crente tem que ver isso, toda pessoa X tem que fazer aquilo. Cara, só de ler o título, para mim, eu já perco 50% da vontade de ver, e se eu ver, eu vou perder 90% da vontade de fazer, seja lá o que estão me pedindo ali. A gente tem que ter uma estratégia para falar de Deus com os nossos familiares, na verdade, com qualquer pessoa, senão tudo que a gente vai ter são frases muito impactantes, totalmente desfuncionais e totalmente ineficazes. Você conhece seus familiares melhor do que ninguém. E às vezes a gente está ali tão afogado, tentando apresentar Jesus de qualquer jeito para eles, que a gente não consegue ver qual a melhor forma de apresentar a salvação para eles. Mal comparando, é como se a gente estivesse olhando para um problema e o problema está aqui, ó, grudado na nossa cara. Tudo que a gente vê em torno, na visão periférica, na visão frontal, em cima e embaixo, é problema. E nesses momentos, o que você precisa fazer é dar 2 passos para trás para conseguir enxergar o problema como um todo. E aqui sim, você vai articular a melhor solução para aquele problema. Ninguém conhece seu parente, o seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, melhor do que você. Qual é a melhor estratégia? Não tem aqui uma receita de bolo. Se isso, faça aquilo. Se isso, faça aquilo. Não existe isso. Pergunte para você mesmo, qual a melhor forma de eu chegar até eles? Uma das formas, por exemplo, pode ser eu demonstrar minha fé em momentos críticos, momentos de doença na família, momentos de perda de familiar. Você não pode ser a primeira pessoa a se desesperar, porque você tem a Cristo, e você tendo Cristo, você tem que ter a paz do Senhor e demonstrar isso o tempo todo. Eu sempre trago uma história, né, que aconteceu. Eu trabalhava numa empresa, na época a gente era terceirizado nessa empresa, e aí, não, vamos mandar os terceirizados embora. Eu trabalhava na informática. E aí tinha algumas psicólogas, por exemplo, e psicólogos que eram terceirizados. E aí o pessoal começava a chorar, os psicólogos. E aí ficava aquele negócio assim, pô, mas e agora? Se eles estão chorando, imagina a gente. Então, no momento de crise, você é a razão, você é a paz. Você não coloca gasolina para apagar um incêndio. Você leva a paz. Outra forma, por exemplo, pode ser você trazer essa pessoa para o convívio social da igreja, né? Trazer ela para uma festa que tem na igreja, levar ela a um culto. Não, vai ter alguma coisa que é extra-igreja. Vai ter um piquenique. Aliás, dia 28 desse mês teremos o piquenique das crianças, não perca. E na sequência, o encontro das mulheres. Então pode ser um piquenique, pode ser uma ida da igreja a um restaurante, pode ser um retiro. Alguma coisa onde você está trazendo aquela pessoa que não conhece a Cristo, ou não quer conhecer, ou já conheceu, e não quer mais estar junto, para de volta, para dentro de um local onde vai se falar da palavra de Deus. Uma outra oportunidade pode ser você promover um culto doméstico. Você vai fazer um pequeno culto ali, 15 minutos, 20 minutos, pode ser interessante. Ou então, você vai convidar alguns irmãos que você conhece, que você confia, né, que não vão fazer escândalo na sua casa, para trazer, e ali vocês vão fazer uma reunião. Né? Pode ser um encontro, pode ser o estudo de uma palavra. Vamos estudar aqui a carta aos Hebreus, ou então vamos estudar aqui Juízes. Né? Trazer os seus irmãos de confiança para sua casa, para ali ele ver que o crente não é uma coisa diferente do que ele está acostumado. Nós somos pessoas iguais a ele, temos uma fé, temos uma salvação. E muitas das vezes são várias formas que você vai ter estratégicas para chegar até o coração. Não há uma receita de bolo. O importante é dar esses 2 passos para trás, utiliza tudo que você sabe, monta uma estratégia e leva a palavra de Deus até essa pessoa. Outra coisa que você vai precisar, além do esforço e estratégia, é renúncia. Presta bem atenção lá na questão da dracma. Aquela mulher, ela teve que abrir mão do tempo dela. Ela teve que procurar aquela dracma perdida de forma diligente, ali, com atenção. E para você trazer a sua família a Cristo, você também vai ter que fazer renúncias na sua vida. Vou voltar aqui a utilizar a provocação feita pela professora Neiva. O principal recurso que você vai ter que abrir mão
para apresentar Cristo para a sua família é o seu tempo. E o tempo é o tempo. A gente começa a colocar, a gente gosta de colocar, na verdade, vários atributos ao tempo. A gente diz assim, olha, o tempo é precioso, o tempo é dinheiro, o tempo voa, o tempo foi perdido. A gente tem que lembrar que o tempo é o recurso mais democrático que existe na face da Terra. Seja você rico, pobre, alto, baixo, gordo, magro, homem, mulher, presidente de uma empresa ou desempregado, todo dia tem 24 horas, todo mês tem entre 28 e 31 dias e todo ano tem exatamente 12 meses. Certezas que nós temos nessa vida. Todos nós vamos morrer. Hoje, o sol amanheceu, ele vai se pôr e amanhã ele vai nascer novamente. O tempo é igual para todo mundo. E a pergunta provocativa que ela fez, e eu repasso para vocês, é: o que você fará nesse tempo? É importante saber utilizar bem o tempo e saber que você vai ter que renunciar do seu para colocar esforço e estratégia em cima da sua família e apresentar a palavra de Deus. Uma das expressões que a gente costuma utilizar muito é: eu vou recuperar o tempo perdido. Como disse a professora Neiva, e eu repito aqui, infelizmente isso não pode ser feito. Heráclito de Éfeso vai dizer, olha, nenhum homem jamais pisa no mesmo rio 2 vezes. O tempo que passou, já passou, é passado. Não tem muito o que você possa fazer. A pergunta que eu faço para você é como e com quem você vai renunciar o seu tempo para investir e levar essa palavra de salvação, essa palavra de que Cristo veio a este mundo, morreu pelos nossos pecados e através da fé nos leva à salvação. Com quem e como você vai gastar esse tempo futuro, visto que é impossível recuperar o tempo passado. Além disso, você não vai fazer essa busca sozinho. Não é a força do seu braço, não é sua mente altamente estratégica que irá encontrar essa dracma perdida. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, a pessoa mais forte do planeta, mas procurar a dracma no escuro é ineficiente e enfadonho. Veja, aquela mulher acendeu aquela candeia, né? Candeia, imagina aí, mais uma vez, uma espécie de uma vela, né? Ali parecida com aquela lâmpada do gênio ali nos filmes, né? Tá aqui na tela para vocês o que seria uma candeia. E assim como ela acendeu esta luz, você tem que acender a sua candeia também para encontrar essa pessoa, esse familiar, essa dracma que está perdida. E para encontrar essa pessoa, você vai acender a candeia da seguinte forma: vai utilizar o óleo, que é esta palavra de Deus, para dar força, dar fôlego e dar fé à chama. Você vai colocar o pavio da oração por você e pelos seus familiares. E por fim, o fogo do Espírito Santo é aquele que ilumina a alma e afasta a escuridão. Você não vai procurar sozinho pelo perdido, você vai procurar com Deus aquela pessoa perdida, aquela dracma perdida. O último ponto que eu gostaria de trazer sobre essa parábola é comum a todas as sequências de parábolas. O pastor que deixa as 99 ovelhas para procurar aquela que tinha se perdido, quando acha, o que ele faz? Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E o pai, quando o filho pródigo volta para casa, o que ele faz? O pai, porém, disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. E a mulher, quando finalmente acha a dracma perdida, o que ela faz? E tendo achado-a, reúne as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Em todos os 3 casos há uma comemoração. As pequenas vitórias do dia merecem uma comemoração. Um coração quebrantado de um filho, de uma filha, de um marido, de uma esposa, de um pai, de uma mãe, merece uma comemoração. Aquela pessoa que tinha se afastado, quando retorna aos pés de Jesus, merece uma comemoração. Aquela pessoa que não queria saber de Jesus, quando aceita a palavra de Deus, merece uma comemoração. Tudo isso é um motivo para nós comemorarmos. Na parábola que a gente está falando, o próprio Senhor Jesus diz: eu vos afirmo, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Não deixe que esse nosso coração enganoso, esse nosso coração que é contaminado pelo pecado, essa nossa mente que é frágil, nos engane e nos faça acreditar que a gente não deve comemorar, que a gente não vale nada, que a gente não pode fazer nada, que a gente não consegue nada. Isso é o nosso pecado querendo gritar para a gente, nos acusar de que nós não somos nada. Pelo contrário, você
é servo, serva de Deus. Você é filho ou filha do Altíssimo. Os seus pecados não são perdoados pela sua força. Os seus pecados são perdoados pelo próprio Deus que se fez homem, habitou entre nós, morreu, ressuscitou e hoje está assentado à direita do Pai. As nossas vitórias, na verdade, elas não são nossas. As nossas vitórias vêm do Senhor. Ele é o Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Ele é o Deus que luta as nossas batalhas. Ele é o Deus da vitória. É por Ele fazer tudo isso por você, pela essa imensa graça que nos cobre, pela misericórdia de Deus que Ele concede a nós, que nós podemos comemorar as vitórias que Ele conquistou para nós. É por isso que todos nós devemos comemorar quando Deus nos dá a vitória. E ainda utilizando da hipótese que a gente partiu aqui, que aquela dracma faltante ali era realmente o que ia compor o colar para falar sobre o compromisso da noiva, é que agora, quando ela acha a dracma, ela junta aquilo ali ao colar. E ela diz: eu, a noiva, estou pronto para o noivo que eu amo. Assim como nós, quando comemoramos a vitória, porque alguém voltou, nós podemos dizer: nós, igreja, a noiva de Cristo, estamos prontos para o noivo. Que nós possamos ser como essa mulher, comemorar quando a nossa casa é encontrada por Jesus. Vamos orar? Pai querido, Deus amado, graças te damos, Senhor, por esse momento, onde podemos ouvir e refletir sobre a tua palavra. Senhor Deus, te agradeço pela vida de cada irmão, de cada irmã que aqui nos acompanhou. Deus amado, Deus querido, que nós possamos, Senhor Deus, ter a sua luz. Nos ilumine, Senhor, para que nossa busca pelos que são do nosso lar, Senhor, seja frutífera, seja eficaz, Senhor. Que o Senhor nos guie em tudo que nós fizemos, Senhor Deus. Que o Senhor dirija os nossos passos e nós declaramos que eu e minha casa serviremos ao Senhor, que a nossa casa pertence ao Senhor e que tudo que acontece nós sabemos que é para a tua glória, Senhor. Nos ajude a ver, Senhor, a perceber os momentos de vitória. E, Senhor Deus, encha o nosso coração de alegria quando elas acontecerem. Muito obrigado por tudo, Senhor. Te agradeço pela vida da minha esposa, dos meus filhos, Senhor Deus, dos meus pais, dos meus sogros, Senhor. Te agradeço pela minha família. Muito obrigado por tudo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Lembrando, este sábado, você que é diácono da AD Kairos, ou você que recebeu o chamado, eu mandei através do WhatsApp, não se esqueça, este sábado, dia 21, nós temos uma convocação, não é tipo, eu vou se eu tiver tempo. Não, você vai. 4h30 da tarde nós estaremos lá na AD Kairos, ali na salinha das crianças, para discutir a estratégia da AD Kairos para agora esse segundo semestre de 2022. Acabou a pandemia, estamos num novo momento, precisamos de uma nova estratégia. E também, na sequência, você que já é diácono já vai ficando por lá mesmo. E você que não é diácono, vai aparecer lá às 18 horas. Vai ter o Soma Meet, com um pastor convidado, um grande amigo da Kairos, um grande pastor, um ministério ali, brilhante ali em Vigário Geral, o pastor Carlos Eduardo. Não perca. É muito importante que você vá, porque você não só vai ouvir uma palavra de Deus, como você vai ser abençoado pela essa palavra de Deus. Então não perca este sábado, dia 21, 4h30, para os diáconos e para quem recebeu a convocação direta, a reunião de diáconos. E, na sequência, às 18 horas, nós temos o Soma Meet, o encontro da juventude. E no sábado que vem, né, dia 28, 9h da manhã, nós temos o piquenique do Ministério Infantil lá na Quinta da Boa Vista. Não é só um piquenique, os nossos pequenos também estarão evangelizando e alertando para todas as pessoas os perigos que são da violência doméstica, principalmente aquela contra as crianças. Eles vão estar não só fazendo evangelismo, mas também dando esse alerta para pais, mães e qualquer um que esteja presente ali na Quinta da Boa Vista, dia 28, 9 da manhã. E na sequência, dia 28 também, às 16 horas, nós temos a volta, o encontro das mulheres. Você que é mulher não pode perder esse encontro das mulheres. Dia 28, estamos lá. Os homens podem ir? Pode sim, você pode ficar na portaria, você pode ficar lá na mídia, mas o encontro é das mulheres. Nos vemos este sábado, para aqueles que forem sábado, ou, se não, nos vemos no domingo, 9 horas da manhã, na nossa escola bíblica dominical, e 10h15, o nosso culto de louvor e adoração. Até lá!